Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nesta noite estamos reunidos em nome de Jesus, acima de tudo, com a participação dos nossos mentores espirituais e as bênçãos do nosso Pai Criador. Inicialmente, nós estamos escutando uma melodia para poder acalmar as nossas mentes e já nos dirigindo a profundas reflexões que a doutrina espírita nos convida. Que possamos começar a serenar as mentes e os corações, para que as palavras que hoje nós vamos refletir, que possam tocar fundo os nossos corações. De início, nós leremos uma página intitulada Salários, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o livro é o Pão Nosso. Convidamos a todos para refletirmos a respeito das palavras de hoje. Salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista. Lucas, capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração da vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representação e banquetes. Há homens que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem, da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imprescrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago estará, mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Vamos, neste momento, nos prepararmos para iniciarmos a nossa prece de abertura da reunião de hoje, nosso estudo. Então, convidamos aos nossos irmãos que, neste momento, possamos fechar os nossos olhos do corpo físico, para então darmos lugar aos olhos da alma. Olhos estes que podem contemplar um horizonte ainda maior, porque não está preso às limitações do corpo físico. Pedimos neste momento o amparo, a presença, a intuição da espiritualidade amiga e benfazeja, que posta nesses instantes de reflexão que convidamos a todos, nos intuir da melhor forma possível, nos tornando elementos de paz, de concórdia
de maturidade e serviço. Nestes instantes em que nos dirigimos a Ti, Pai querido, do fundo dos nossos corações, ainda pedintes que somos, confiando na Sua intercessão e no Seu amor por todos nós, Suas criaturas. Aproveitamos esses instantes para pedirmos pela cura da nossa terra, da nossa humanidade, o acolhimento e a misericórdia para todos aqueles que neste momento sofrem, para aqueles que se julgam ainda sofredores, que se julgam injustiçados, que possam abrir para eles uma nova etapa de consciência e serviço. E te pedimos, Pai querido, o consolo necessário a estes irmãos que estão retornando à pátria espiritual, que possam ser recebidos, amparados e guiados pelo teu amor, por tua misericórdia e, acima de tudo, pelos benfeitores espirituais. Agradecidos pela oportunidade de louvar o teu nome, de propagar as tuas maravilhas, não só em nossas existências, mas por todo o universo. Acima de tudo, gratos pelo dom da vida, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, trazida pelas mãos e pela mente do nosso querido Kardec. Pedimos mais uma vez que nos acompanhe na noite de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, que todos sejam muito bem-vindos ao nosso estudo e reflexão da noite de hoje, porque as oportunidades de estudarmos a doutrina espírita são sempre muito bem-vindas. Todos nós acreditamos nisso. Tanto acreditamos que prosseguimos o estudo da doutrina espírita. E quando nós dizemos que Kardec oportunizou a todos nós este conhecimento e essas reflexões, nós queremos dizer que, apesar das intempéries, das provações, das dificuldades experimentadas pelo nosso codificador da doutrina espírita, conhecido na época por toda a sociedade parisiense como Hippolyte Léon Denis Arrivai, mais tarde codinominado Allan Kardec, exatamente por intuição e aconselhamento da espiritualidade maior, principalmente do seu mentor espiritual Zéferos, que havia estado com ele em encarnações pretéritas. Então ele abraçou a causa e utilizou esse codinome nos livros que nós conhecemos como o Pentateuco da doutrina espírita, né? Que todo mundo também apelida como o Pentateuco kardeciano, muito embora as ideias ali contidas não sejam somente de Allan Kardec, mas sim oriundas principalmente da espiritualidade maior, o espírito de verdade, quem assina, né, a maior parte lá das mensagens que estão no Livro dos Espíritos, que é o primeiro dos livros, e inaugura, então, como se assim nós podemos dizer, posicionamento, né, o posicionamento da doutrina espírita entre todos nós aqui na Terra. Então, esse livro inaugural é o Livro dos Espíritos. E a gente está falando isso porque tem muito a ver com o tema de hoje, né? Desafios da vida.
Porque quando nós começamos a nos perguntar, a refletir sobre o que seria esse desafio da vida para cada um de nós, se nós pararmos um minuto, atentarmos alguns segundos para reflexão, nós vamos descobrir que cada um de nós tem um desafio, momentâneo que seja, reencarnatório, de cunho familiar, de cunho profissional, de cunho social, mas que nos conclama a reflexão diária, a reflexão das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos. E com Kardec, espírito que missionário, nascido em Lyon, na França, não foi diferente. E o desafio de Kardec era exatamente o quê? Se nós podemos assim refletir, né? Um deles, que são vários, assim como os nossos são vários, dependendo dos momentos reencarnatórios que nós nos encontramos. Kardec tinha o grande desafio de trazer para nós, aqui encarnados nesta terra, a doutrina espírita. E essa foi então codificada por ele, reunida em 1019 perguntas, onde Kardec se debruçou durante noites, refletiu, foi orientado pela espiritualidade maior na elaboração das perguntas, em determinados questionamentos. E então, depois de elaboradas as perguntas, essas perguntas foram enviadas a vários médiuns. Ele possui uma equipe, né, de médiuns que, a princípio, faziam ali a recepção das respostas mais próximo a ele, e depois essas perguntas eram encaminhadas a outros médiuns em outras partes do mundo, em outras partes da Europa, exatamente para que o cunho das respostas e do seu trabalho fosse ainda mais revestido de imparcialidade e profunda verdade. Então, Kardec teve esse desafio. E ao longo desse desafio, quem pôde assistir o filme, né, sobre Kardec, que passou nos cinemas e está aí nas plataformas digitais, que nós podemos ter acesso, esse livro, esse trabalho, ele foi, e desafio, melhor dizendo, não foi só a publicação do livro, muito pelo contrário, né? Foi encontrar um certo bloqueio, uma certa animosidade, não só na sociedade em que ele vivia, no meio social, que ele desfrutava de uma posição bastante respeitosa e assim edificada durante uma longa data na sua vida, mas também tinha o desafio do lado espiritual, porque se nós refletirmos bem, ele não estava só falando para a humanidade encarnada, mas ele também estava falando para a humanidade desencarnada. E como nós sabemos, né, muitos espíritos não queriam que essas verdades, né, da existência do mundo espiritual, do nosso compromisso reencarnatório, do nosso compromisso assumido com Deus, isso viesse à tona, né, isso fosse divulgado. Então ele adquiriu inúmeros inimigos, opositores da doutrina espírita, da sua vinda aqui para a Terra, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, este foi o desafio de Kardec. E se nós refletirmos ao longo da história, nós vamos encontrar muitas outras figuras, personalidades, que também tiveram seus desafios, né? A gente fala de Maria, mãe de Jesus, o principal desafio de Maria, mãe de Jesus, né? A princípio, era nascer mulher numa época em que a mulher ela não tinha tanta projeção e muito menos importância, né? A mulher ela não era ouvida, ela não era assim tomada como um ser de responsabilidade e de respeito,
A gente via as dificuldades das mulheres na época de Maria. Imaginemos também, né, a mãe de Jesus enfrentando, né, uma gravidez inesperada, mas que ela havia sido alertada pela espiritualidade, né, de que ela teria uma grande missão pela frente. Tem um grande desafio de receber o nosso mestre, amado irmão Jesus, que veio nos trazer a outra face da verdade, veio nos mostrar grandes coisas, veio exaltar a importância do amor em nossas vidas, né? O amor para as criaturas, né? Não só, vamos dizer assim, humanos, né? Mas por todo o gênero de vida, né? Seja ele animal, seja ele vegetal. Ele nos veio chamar a atenção para a importância do amor e a aplicabilidade do amor na nossa existência. Então vejamos bem, Maria tem esse desafio de dar à luz, de trazer ao mundo. Quando eu digo dar à luz, é nos mostrar Jesus, como ela como mãe, sendo mulher, né? E Jesus chega, passa por todas aquelas situações, né, de chamar a atenção dos sacerdotes nos templos, né, de ensinar a eles, de fazer uma mudança social e uma mudança mental na sociedade da época, pelo menos aqueles próximos a ele, né? De mostrar para a gente como que seria verdadeiramente essa questão de dar a outra face, quando ele era confrontado pelos seus discípulos mesmo, que de certa forma o acreditavam, mas ainda não tinham a plena convicção das suas oportunidades de fazer o bem e produzir como ele mesmo disse, né? Vós podeis fazer milagres como ele, como o Pai fazia. As curas que a gente sabe foram feitas na época. E Jesus, né, foi um grande desafio para Maria. Imagina só, né? Uma mãe vendo um filho perseguido, um filho sendo levado para a cruz. E ela sabia, porque ela tinha sido alertada por Jesus, alertada pela espiritualidade, que os momentos que ela viveria seriam momentos de, vamos dizer assim, de muita dificuldade. Mas ela teria que ter forças e coragem para que ela pudesse avançar. Então, Maria também teve um grande desafio de reunir aquelas mulheres à sua volta. De onde veio essa coragem, de onde veio esse desafio? Principalmente pela natureza de Maria e, acima de tudo, pela sororidade daquelas mulheres que a acompanhavam e que ficaram com ela até o final, né? Vamos dizer assim, daquele sacrifício de Jesus na cruz. Lá, inúmeros autores colocam, lá não tinham homens, restaram quem? As mulheres. Né? E Maria passou por este grande desafio que a vida oportunizou a ela, porque ela é um espírito de altíssimo grau, né, moral e intelectual, e continua conosco até o presente momento, né? Acolhendo as nossas dores e intercedendo junto a Deus e a Jesus, nosso irmão, por todos nós, né? Jesus também teve um desafio. O desafio da vida de Jesus foi exatamente esse que nós colocamos ali para trás, né? Foi de nos chamar ao amor. Era muito difícil isso na época, né? E a gente considera que até hoje, às vezes, é complicado a gente falar de amor, né? A gente, às vezes, fala de dinheiro, como o próprio texto do Emmanuel nos coloca, né? O salário. A gente, às vezes, sacrifica a nossa vida em família porque a gente acha que a gente tem que ganhar mais dinheiro, porque a gente tem que dar mais conforto material para a nossa família. E a gente, então, perde aqueles momentos em família. Então, a gente ainda tem essa dificuldade
de entender o que é o amor, de saber verdadeiramente o que é amar, né? Porque nós temos umas visões assim completamente, vamos dizer assim, equivocadas da palavra e do sentimento amor. O amor para a gente é um amor pequenininho, né? Aquele amor assim que restringe as nossas ações. Quando na realidade Jesus vem e fala: calma, que não é assim, né? Nós devemos amar a todos aqueles que estão próximos e além. Vamos amar tudo. E o amor, ele seria a grande mola mestra do universo, porque assim Deus nos criou, através do amor. Então, o desafio de Jesus foi exatamente trazer, né, assim, a palavra de Deus, que é o amor, a justiça, a caridade, para nós, né, e nos alertarmos quanto aos nossos compromissos. Aí a gente vem mais um pouquinho para frente aí, estávamos falando, né, de várias figuras, figuras assim que a gente considera de suma importância. E se a gente observar a história da humanidade, a gente vai identificar todas elas. Mas aí o que que tem? Surge a nossa figura, não é? Os nossos desafios. E a gente para pensar, qual seria o nosso desafio? Né? E da onde vem essa questão do desafio de nós estamos experienciando nesse momento? Nós estamos vivendo um momento que, se a gente parar para pensar, a gente fala assim: nossa, eu jamais, em toda a minha vida, imaginei passar por esse tipo de situação, uma pandemia, né? Que ela, longe de ser um castigo, como muitos estão aí colocando, né, em outdoor, em áudios, em livros e tudo mais, não, ela não é um castigo. A pandemia jamais foi um castigo, porque se nós acreditamos na bondade de Deus e na condição de Deus como nosso Pai, jamais vamos imaginar que nós estamos sendo castigados nesse momento. Nós estamos tendo a oportunidade de repararmos, ainda que coletivamente, se a gente for procurar lá no Obras Póstumas, né, Kardec tem um capítulo que ele fala sobre isso, né, a expiação individual de cada um de nós, ou seja, a possibilidade de repararmos o mal praticado no passado, individualmente, coletivamente. Então, nós estamos exatamente experimentando a possibilidade de reparação de situações negativas do passado. E a gente também tem que entender que a vida, tal qual nos é colocado dentro do Livro dos Espíritos, ela não obedece a uma receita de bolo. Não é assim, né? A pessoa às vezes entra para a doutrina espírita, né? Ah, eu estou entrando na doutrina espírita, a gente começa a pensar assim, e como é que eu vou explicar o sofrimento? Aí a gente fica, ah, não, a pessoa está passando por esse sofrimento porque na outra encarnação ela fez isso, fez aquilo, né? E a gente embola tudo. E no Evangelho nós observamos, no Livro dos Espíritos, por isso que a gente fala das obras básicas de Kardec, porque são a base fundamental para a gente entender o que está acontecendo com a gente, né? Esse processo todo que nós estamos passando, e da gente esclarecer as dúvidas que por um acaso possam chegar para nós. Questionamentos variados. Então nós observamos que durante a nossa estada no plano espiritual, né, nós temos a oportunidade de escolhermos as nossas provas, o gênero da prova, e não a prova em si. Porque se deixar para a gente não vai escolher nada, não é verdade? Eu quero o quê? Eu quero é festa. Uma vida inteira de coisas boas, né? E tá bom a gente querer isso. A gente tem que querer o bem. Não só para a gente, mas para todas aquelas pessoas que convivem conosco, para o mundo inteiro. A gente também está falando de amor, né? Que é um desafio para nós nessa existência. Então, nós vemos neste momento
as causas atuais, se analisarmos a vida que nós estamos levando socialmente, né? Em termos de humanidade, a sociedade leva, e causas anteriores às nossas aflições. Está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos observar. E a gente percebe que nessa de análise das questões, a gente observa que a gente não é tão vítima assim. Né? Estamos experimentando, às vezes, o reflexo das nossas atitudes atuais e atitudes do passado. Então, quando nós nos voltamos apenas para o lado material da vida, Emmanuel nos coloca isso nessa mensagem, salários, quando a gente só visa o lucro, quando a gente só visa a vantagem, seja ela material ou espiritual, né? Nós, de certa forma, o teremos, mas e as consequências de tê-lo? Nessas vantagens aí, esse salário. Qual será? Né? O perecimento do corpo físico, não é? Os sacrifícios familiares, quando a gente quer dobrar, né? Ah, vamos fazer como é que é a hora extra, né? A gente tem perdas também. E a gente tem que começar a observar aí a questão do meio termo, né? Buda traz essa ideia para a gente, se a gente olhar lá a história dele, né? Ele nos oferece o que? O caminho do equilíbrio. Ele fala, gente, olha, para a gente ser feliz, para a gente alcançar o paraíso, que em determinadas religiões, cada uma tem uma definição, né, de paraíso. Graças a Deus, para a nossa doutrina espírita, ela fala que o nosso paraíso é a nossa paz na consciência, quando nós desencarnamos, ou agora, nesse momento, quando nós aqui estamos sentados, né, a gente está refletindo. Então a gente está em paz. Nós estamos em paz. E essa paz na consciência, ela é o nosso verdadeiro paraíso, né? Então o que que acontece? Nesses momentos, nós observamos que toda a humanidade, ela está em resgate. Não é? Ela não está sendo castigada, ela está resgatando algo, reparando algo que foi elaborado e não muito bem elaborado aí atrás. E nós também sentimos a dificuldade das pessoas, né, nessa reparação, né? Nós muitas vezes nos identificamos, porque a gente fala assim: "Ah, o outro é egoísta, o outro não pensa no próximo", mas muitas vezes também nós nos identificamos dessa forma. Então, quando nós estamos no plano espiritual e a gente tem oportunidade da gente realizar as nossas escolhas, né? Isso aí também é importante, né? A espiritualidade nos oferece alternativas, né? Nós podemos pedir para que a gente possa nascer rico. Podemos pedir. E muitas vezes nós temos a condição, nós assim o realizamos. Obtemos, vamos colocar assim, a prova que nós pedimos. Agora, o sucesso desta prova, aí a gente já não sabe. Vai depender da nossa condição evolutiva e do caminho que nós dermos para essa oportunidade. E todos nós estamos neste momento dentro de uma rota. E essa rota, a qual tivemos a oportunidade de traçar no plano espiritual, ela será bem sucedida ou não, de acordo com as forças que nós empreendermos para lograrmos os nossos êxitos. Mas como assim? O que eu vou fazer? Né? A gente sabe que nós ainda nos encontramos no plano de provas e expiações, né? E como que é esse mundo de provas e expiações? Mundo de provas e expiações, aonde a gente ainda enxerga escandalosamente o mal. Mas que mal é esse? É o mal vindo dos céus? Não. É o mal perpetrado, é o mal elaborado
por nós mesmos, nossas atitudes, pela nossa falta de amor, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, né? Que lá no livro o Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito claro que são as chagas da humanidade, né? O orgulho. Qual a origem dos males da humanidade? Por que o homem sofre tanto? Aí os espíritos colocam, olha, por conta do orgulho e do egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então nós estamos experimentando o resultado das nossas atitudes. E às vezes a pessoa fala assim: ah, na próxima encarnação. Não é na próxima encarnação, é agora mesmo. Já não mencionamos ali que temos as causas atuais das aflições, porque temos causas pretéritas e causas atuais. E muitas vezes, se eu não reflito, se eu não pondero, se eu não respeito, se eu não levo em consideração as atitudes boas que as outras pessoas tiveram para comigo, né? Eu estou incorrendo em erro. E eu começo a criar para mim dificuldades, doenças, desarmonias. E a gente não está falando, inventando, né? Se a gente abrir as obras lá de André Luiz, né? Principalmente, o que eu gosto de citar bastante, no Evolução em Dois Mundos, ele coloca que as nossas más atitudes, né? Elas são oriundas não só do nosso corpo físico, das nossas irreflexões, dos nossos maus pensamentos. E quando nós fazemos o mal, pensamos o mal e a gente, de certa forma, age negativamente, a gente está submetido à lei natural, né, que já está escrita na nossa mente, tá? A lei divina e natural. E essa lei, a gente sente que infringe. E se a gente infringe essa lei, isso a gente acaba trazendo para a gente. Então, aquele sentimento de mágoa, né? Aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de rancor. André Luiz diz que paralisa, nós ficamos paralisados. E quantos irmãos nossos desencarnam e continuam no plano espiritual com o sentimento de vingança, com o sentimento do ódio, simplesmente porque não pôde deixar para trás, né, aquela atitude negativa que foi perpetrada contra si. Né? Eu me considerei ofendido. Então, se alguém me ofendeu, eu vou levar isso até o fim. A gente percebe que isso nos traz consequências. Muitas vezes nós julgamos assim: estamos fadados na próxima encarnação a sofrer as consequências de um ato que eu perpetrei contra o meu semelhante. A gente joga para outra encarnação, mas nem sempre é assim. A partir do momento que nós estamos lesando agora, nós estamos não lesando somente o outro, mas nós estamos lesando a nós mesmos, né? Me recordei agora de uma canção da evangelização, quando eu aponto o dedo pro vizinho, né? Uma hora a Anne vai botar lá pra gente no site aqui, né? No Facebook, essa canção, que ela é muito apropriada para os momentos, sejam quais forem das nossas existências. A letra é simples, né? A letra é profunda. A gente não pode confundir simplicidade com profundidade, tá? Uma coisa pode ser simples e profunda. E a letra dessa música, que eu não me recordo o autor, tá? Mas nós tivemos o contato com ela no grupo Sementes de Luz, né? Quando nós participávamos até então da Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. E a letra diz o seguinte: quando eu aponto, olha, o dedo pro vizinho, o que acontece? Eu tenho três, ó, peraí, ui, saiu errado. Três, ó, voltado para quem? Para mim. Né? Então, às vezes, a gente tem aquela facilidade, né? Por que você? Por que o outro? A gente dá ponta e dedo da razão, a gente acha que a gente tá com a razão. Na realidade, nós estamos, olha, falando aqui, ó, como é que é?
para a gente mesmo, ó. Estamos falando os 3 dedos voltados para mim. Então a gente tem que refletir, não é? E se eu estou fazendo mal para o outro, eu estou fazendo mal principalmente para mim, porque eu estou envolvida por aquelas vibrações negativas. O pensamento, ele é vida. Tem lá o livro do nosso querido Emmanuel, Pensamento e Vida. E é verdade. O pensamento, ele comanda não só, tá, o cérebro, o nosso corpo físico, nós espíritos comandamos tudo isso que nós estamos vendo aqui, né? Se nós comandamos com o pensamento ele é energia. E se nós pensamos negativo, nós estamos nos envolvendo com vibrações negativas, estamos vibrando negativamente. E se vibramos negativamente, é importante nós termos também a consciência de que seremos vistos do outro lado. Do outro lado. Muitas vezes nós criamos os nossos próprios embaraços. E a gente nem se dá conta disso. A gente espera para outra encarnação. Olha o perigo. O desafio para nós neste momento, né? Além desse momento social que nós estamos vivendo, né? E mundial, que a gente até dá o nome aí de pandemia, ela é um momento de profunda reflexão, de descobrirmos verdadeiramente as nossas potencialidades. Descobrimos todos nós juntos, não é? A capacidade de comunicação através dos meios digitais. Não é verdade? A gente agora está direto nos meios digitais. A gente está se instruindo. A gente está buscando aprender o aprendizado. E isso é muito importante. É o que? Exatamente um progresso da humanidade. Nós estamos obedecendo à lei natural do progresso, né? Nós estamos avançando tecnologicamente, né? A gente percebe o que? Uma vacina que precisava não sei quanto tempo para poder ser trazida para o mercado através do avanço tecnológico, né? Da comunicação mundial. Ela já está salvando vidas. Então a gente vê a importância dessa sacudida generalizada, dos desafios que a vida nos oferece. A vida nos oportuniza a todo momento crescimento. E a doutrina espírita ela é isso. Há pouco tempo nós estávamos fazendo o estudo aqui com o grupo do Joana Dark, do culto do Evangelho no Lar. E eu me recordo que saiu um texto, né, selecionado para reflexão antes da leitura e o estudo do Evangelho, que nos fazia refletir acerca da situação de cada um de nós, que a gente às vezes erra, a gente se julga totalmente, né? Ah, somos os piores do mundo. E aí, de repente, a gente desperta. A grande maioria de nós, a gente desperta. Opa, vou mudar de vida. Serei mais amoroso, serei mais tolerante. A gente fazendo promessa pra gente mesmo. Olha a importância do negócio. Serei amoroso, serei compreensivo, tolerante. A gente pensa que lá fora, mas a gente aqui dentro de casa, a gente tem esse desafio que chega pra gente. Olha só, é um desafio que a nossa história nos colocou. Mais dois desafios. Não só aqueles que nós nos propusemos junto aos nossos anjos guardiães, aqueles espíritos protetores, nossos organizadores, geneticistas espirituais, que plasmaram nosso corpo físico, que sentaram, se reuniram e falaram assim: olha, hoje não, nessa próxima encarnação, né? A Mônica vai nascer assim e ela provavelmente terá isso, e a prova vai ser essa e essa e essa. Não é receita de bolo, mas a gente dá aquela desviada. E o desafio que chega para a gente no momento é exatamente esse, né? Vamos nos redescobrir. E se nós redescobrimos,
a gente então fica todo cheio de gás e a gente entra no centro espírita e fala: agora vai, tô sentindo. Agora eu peguei o caminho reto e vou seguir em frente. Aí a gente está lá, feliz da vida, caminho reto, bênçãos dos amigos espirituais, Jesus na minha vida, no meu coração. A estrada, a gente enxerga só luz, luz, luz. Mas daqui a pouco, o céu escurece. Aí a gente vê o quê? Uma tempestade adiante. E a gente fala: poxa vida, hein? Logo agora, que eu estou no meu caminho reto, iluminado, chega uma tempestade, não é? Assim é nas nossas existências, não é verdade? A hora que a gente fala assim: agora vai, tudo vai dar certo, em nome do Senhor Jesus, aparece uma dificuldade. A gente às vezes perde o emprego. E aí? O que a gente faz? Nossa, como eu sofro, não é? Igual agora na pandemia. A gente se julga o maior dos sofredores. Eu não posso sair de casa. Eu tenho que trabalhar em casa. Olha só o absurdo disso. Quando muitas e muitas famílias não têm trabalho. Quando muitas e muitas famílias e até mesmo pessoas estão nas ruas sem um teto. E a gente às vezes está reclamando porque a gente só está em casa. Olha que loucura, né? A gente é incapaz, vamos colocar assim, de agradecer aquilo que nós temos no momento, não é? E o texto do que a gente se refere falava exatamente sobre isso, da importância dessas provas na nossa vida, que não são castigos. A gente às vezes encara como castigo, mas não são castigos. São oportunidades de crescimento, né? Quando o professor está em sala de aula, ele vai, transmite uma matéria, todo mundo se julga capaz. Ah, eu já sei, professor, eu consegui compreender o conteúdo. O professor faz o quê? Dá uma prova. Então somos nós. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim: fulano, hein? Poxa vida, tudo acontece com você, já reparou? E você é espírita. Por que isso, hein? Se doutrina espírita fosse tão boa, você não tinha tanto problema. Aí a gente fala: ao contrário, ao contrário. Porque a doutrina espírita é tão boa que me faz refletir, que me faz agradecer o que eu tenho, que me faz estudar para compreender o momento atual da minha vida e da vida daquelas pessoas que me cercam. Me faz agradecer, agradecer as oportunidades, as oportunidades. Muitas vezes a gente até fica, agradecer pela dificuldade, né? Faça-me o favor, é gostar de sofrer. Não, 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 não é gostar de sofrer. É consciência da verdade. Porque nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso. Que todos nós que estamos encarnados neste momento da humanidade, nós o sabíamos antes de vir, né? Todos nós fomos advertidos do grande compromisso que todos nós teríamos de verdadeiramente seguir adiante, de colocar em prática aquilo que nós estamos estudando dentro da doutrina espírita, né? Somos a geração da esperança, do consolo, da vibração do amor, não é? Porque se eu estou em minha casa e se eu tenho o espírito do coletivo em mim, eu não posso ficar tranquila, muito menos contente, ao observar que tem muitos amigos meus que infelizmente perderam a companhia material de um familiar, de um amigo, não é? Todos nós estamos passando por essa situação atualmente. E isso nos causa uma profunda insegurança e nos causa muita dor, porque a gente está sendo privado daquelas amizades, né? Mas nós sabemos que estamos sendo privados da presença material da pessoa, que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele jamais vai permitir que aquele ente querido, que aquele nosso amigo,
que aquela pessoa do nosso convívio próximo, ele esteja em sofrimento no plano espiritual. Por toda a eternidade, jamais isso pode acontecer, não vai acontecer, né? Só a gente olhar o livro Céu e Inferno, também da codificação espírita. Lá nos mostra exatamente o nosso destino pós desencarne, né? Após o passamento, tem um capítulo lá que fala o passamento. Ele descreve exatamente o momento em que o espírito se liberta do corpo material, que do desencarne, né? E nós sabemos, através da doutrina espírita, Kardec foi assim um gênio da humanidade, nos dizendo que a morte não existe. Ele nos comprovou que a morte não existe. Então, nós temos que nos unir em pensamentos positivos. Para quê? Exatamente para emanarmos vibrações positivas. Vibrações positivas e pensamentos positivos que deverão ser utilizados pela espiritualidade maior, exatamente o que na recuperação da Terra, em todas as instâncias. Porque a gente sabe que a energia, quando bem manipulada pelos amigos da espiritualidade, até mesmo por nós, através dos nossos bons pensamentos, ela nos serve muito como remédios. Então, nestes momentos que estamos sendo desafiados, tá? Assim como nós colocamos o desafio de Kardec, o desafio de Maria, mãe de Jesus, e de Jesus, a gente só está falando, né? Ah, Mônica, você só está falando de espíritos iluminados aí. Mas nós agora começamos a falar de espíritos como nós. Como nós. Estamos no plano de provas e expiações, né? Aí os oradores, os livros nos colocam que estamos numa transformação planetária. O que é isso, gente, transformação planetária? É uma faxina. E o que é uma faxina? A gente, que também é dona de casa, né? A gente não pode se furtar a essa oportunidade de organização do nosso lar. Muitas vezes também a gente reclama, mas é bom, porque a gente reclama porque a gente tem o nosso lar, né? Nós estamos aqui, ó. Eu estou na minha casa, então eu tenho que limpar. Eu tenho que zelar pela organização. Às vezes não fica nem tão bom assim, mas a gente se esforça. E é uma disciplina para nós, todos, né? Para a gente se manter ali, ó, disciplinados. Tudo na vida é disciplina, tá? E esse momento está nos disciplinando. Esse momento está fazendo com que nós possamos guardar um tempo maior com os nossos. De nos preocuparmos com o outro, que é o outro mesmo. Quando a gente vê nos Estados Unidos, quando a gente olha para a Europa, quando a gente olha para a Ásia, a gente fala assim, poxa vida, América Latina toda, América Central. A gente sabe que lá existem pessoas como nós, que também estão na mesma condição que a nossa, passando pelos mesmos problemas. Agora, o que nos diferencia dos demais é a atitude que nós estamos guardando ante esses desafios. E é isso que Emmanuel nos fala no texto. É isso que Jesus nos coloca, né? Através da sua boa nova. A boa nova de Jesus é o quê? É um mundo de amor, de entendimento. Ah, vai ser daqui a quanto tempo? É agora, não é amanhã. E se nós sabemos que é agora, por que é agora? Porque a gente tem que dar um jeito de começar a trabalhar tudo isso. Não só falar, mas agir. E é um tempo que a gente precisa agir. Não é? Colocar, arregaçar as mangas, né? Colocar as mãos para trabalhar verdadeiramente. Né? Por quê? Porque a gente tem mais do que nunca fazer o bem. Seja através das nossas atitudes positivas. Vamos consolar as pessoas. Vamos levar uma palavra de consolo. Isso é a caridade. Isso é o amor. Isso é a justiça que a gente tanto conclama, né? Porque é isso que a gente quer para o mundo todo. Mais justiça, mais amor. E o amor
é verdadeiramente o exercício, vamos colocar assim, através da caridade. A gente exercita o amor através da caridade para com o próximo. Então, que neste momento desses desafios pessoais, desafios comunitários, desafios da humanidade, que possamos, da melhor forma possível, enxergarmos o melhor, não só dentro de nós, mas ao nosso redor. A gente fala isso porque há necessidade de modificarmos as nossas vibrações, porque nós não podemos esquecer que nós estamos construindo hoje as bases da nossa futura reencarnação, da nossa futura encarnação, né? Do nosso retorno ao corpo físico. E como que a gente faz isso? Na hora lá, né? Igual quando a gente era no colégio, a gente nem estudava para a prova, chegava lá, e prova, a gente, ih, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, é agora, através desse exercício de paz, de emanação de paz, energias positivas, de entendimento do momento e principalmente de entendimento para com aquelas criaturas que não estão tão esclarecidas como nós estamos, ou como nós deveríamos estar. E se nós temos esse esclarecimento, a gente não pode se furtar a responsabilidade. Né? É muita coisa exigida de nós neste momento. Então, né, o que Kardec fala, que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é exatamente o quê? A divulgação da mesma. Que o benefício que nós recebemos através da doutrina espírita, do conhecimento da doutrina espírita, que a gente possa levar para outras pessoas. Né? Exatamente para quê? Para que a pessoa ela não sofra tanto. Né? Ela não se sinta desamparada nesse momento de dor. E nós também temos que ser compreensivos com aquelas pessoas que não se encontram na mesma vibração que a nossa. A gente não pode sair por aí cobrando atitudes, quando nem da gente mesmo a gente consegue cobrar. Que sejamos mais, no Evangelho tem, né, afáveis e dóceis para com os outros, né? Exatamente porque afabilidade e doçura é o que nós precisamos guardar para com os outros, né? É o que Jesus nos chama. A gente não pode ficar só com aquela casquinha que quebra à toa, né? Ah, eu sou espírita, aí pá, qualquer coisa a gente já explode, qualquer coisa a gente. Não, não, a gente tem que usar disciplina, principalmente para conosco, né? Cobrar da gente essas questões e essas atitudes, para que a gente verdadeiramente se torne aqueles instrumentos de paz, de amor, e não de confusão, né? De tristeza, de lamento. Não, o mundo já está assim demais, né? Que a gente não se culpe tanto por não podermos fazer ou não acharmos que a gente faz o melhor. Ao contrário, a gente deixa o passado no passado, né? Aquela frase célebre de Chico, né? A gente não pode mudar o passado, né? A gente também, refletindo eu aqui, né? O futuro ainda vem, então nós vamos ter que fazer hoje. A gente está construindo um futuro, a gente está semeando. E Jesus, ele coloca para a gente aqui num desafio, né? A sementeira, gente, ela é farta, farta, fartíssima. A sementeira, a gente pode sair por aí semeando tudo. Agora, a gente não pode se esquecer, principalmente que o quê? A colheita, ela vai ser obrigatória para todos nós. Então, cuidado que nós temos que ter com as nossas atitudes, com os nossos passos, com a nossa semeadura. Porque a gente quer coisas boas. A gente quer se manter num clima de paz, não é? De harmonia, tá bom, né? Aquele, vamos dizer, paraíso que a gente comentou no início. Paraíso nosso é o quê? É o nosso lar. Tá longe de ser o nosso lar, minha gente. Não é o nosso lar, né? O paraíso pra gente é a nossa paz na consciência. É estarmos em paz conosco mesmos.
ou seja, cientes de que nós fizemos e produzimos o melhor. Essa é a nossa semeadura para o futuro. Vamos semear palavras boas, vamos semear a paz, vamos orar. Nunca a gente orou tanto como agora, não é? E isso só faz bem para nós, para nossa casa, para aqueles que convivem conosco. Imagina se não estivéssemos orando. E que essas orações, essas emanações de vibrações positivas que nós guardamos neste momento, né, de dor de toda a humanidade, que ela seja bem aproveitada, né? Agora nós estamos vivendo também aquele momento de contemplação. A gente está contemplando mais a natureza, não é? Antes a gente acordava, ia para trabalhar, a gente nem olhava, e agora não. Agora a gente olha para o céu, a gente olha para as plantas ali, a gente vê que elas estão florescendo. Então que a gente floresça também em atitudes de amor, né? Que a gente faça valer as palavras de Jesus. E que esse desafio do mestre, que foi exatamente fazer com que a gente vibrasse amor, sentisse amor e vivesse o amor, que a gente possa fazer valer neste momento. Que o amor tome conta verdadeiramente da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, de tudo aquilo que nós consideramos importante para nós, não é? Então, são muitas reflexões. E os nossos desafios não param por aí. Né? A gente pensa assim que o que vai acontecer? O que vai ser amanhã? Não é? E a gente se lembra para poder fechar a nossa noite de hoje, mais uma vez do Chico, né? Esse ser de luz, de amor que verdadeiramente foi um exemplo de espírita e de amor, não só para nós, mas para toda a humanidade, né? Chico, certa vez, né? Como diria um amigo meu, certa feita, fica bonito isso, certa feita encontrava-se também, né? Diante de um grande desafio na sua vida. Aliás, a vida dele foi um desafio, né? E Chico cuidou de tudo com tanto amor, né? Com tanto carinho, com tanta simplicidade, sem revide, né? Sem passar recibo. Porque isso aí é coisa de pessoas ainda inferiores, com mente muito pequena, né? E o recibo dele era qual? Se é que ele passava, era o amor. Às vezes as pessoas chegavam para ele, Chico, você viu isso? Alguém escreveu não sei o que lá no livro. Ele, não. Se desequilibre, meu irmão. Fique calmo, né? As coisas se resolverão por si só. E a grande realidade foi isso. Tal também a gente abre um parêntese aqui, tá? Eu sou a moça dos parênteses, a mulher do parênteses. Abrindo parênteses, voltamos lá em Kardec, com o Alto de Barcelona. O que aconteceu? Né, o Livro dos Espíritos, recém-lançado, uma tiragem boa, foi levado lá para Barcelona. E aí os bispos tiveram medo daquele livro. Acreditavam que aquilo ali seria uma forma de, como que se diz? Ah, não, eles vão eliminar, né? Com o catolicismo, com sei lá com que na época, é tanta doideira que a gente fica até assim, difícil, né? Doutrina espírita ia demonizando a doutrina espírita, como se fosse coisa do diabo, coisa que fizesse mal para todo mundo. E o que eles fizeram? Reuniram uma grande quantidade de livros espíritas, tá? Numa praça de Barcelona, que é o Alto de Fé de Barcelona, e noticiaram, né, em todos os jornais da época, olha, nós vamos queimar as obras espíritas. E essa notícia então chegou para Kardec, ele ficou profundamente triste e preocupado. Então o que ele fez? Ele foi consultar a espiritualidade que o acompanhava. O que ele deveria fazer? E a espiritualidade diz a ele, olha, não temas, não temas, né? Porque coisas boas hão de vir desse ato que, a princípio, para nós, né, seria um ataque à doutrina espírita. Mas calma, que aí você vai ver que o resultado vai ser positivo. O que aconteceu? Ele confiou, né? Confiou em Deus, confiou na revelação espírita. E não é que esse né, esse alto e ato de fé de Barcelona contribuiu para a divulgação em massa da doutrina espírita. Ou seja,
todos os espanhóis ali presentes, quem tomou consciência da situação, quis saber por que aqueles livros estavam sendo queimados em praça pública. E Chico também, diante desse desafio, ele esteve com Emmanuel e numa das suas. Ele era profundamente bem-humorado, né? Eu acho que era por isso que fez com que Chico ultrapassasse tantos desafios e tantas dificuldades. Aí ele olha para Emmanuel, né, e fala: Emmanuel, você, né, que excursiona em planos espirituais mais elevados, meu amigo, é, pergunta para Maria, mãe de Jesus, o nosso irmão maior, né? Leva a ela a minha pergunta. Pergunta para ela, né? O que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou passando por tantos problemas, tantos desafios? Peça a ela, meu amigo, um conselho para mim neste momento. E aí, Emmanuel, pois não, Chico, né? Até mesmo em gratidão a todo serviço de divulgação que ele estava aqui, que ele prestava à doutrina espírita e a um serviço de caridade para todos nós. Emmanuel fala: tudo bem, meu amigo, pode deixar que eu. Emmanuel, então, vai para o plano espiritual mais elevado, esteve com Maria, mãe de Jesus, né? É esse espírito de amor, de exemplo, de maternidade, de caridade e de luz profunda, mandou um recado para Chico. Mas nesse meio tempo, Chico falava: nossa, mas tá demorando demais. Ele não volta. Olha, deve estar muito longe, né? Esse recado aí de Maria, mas estou precisando tanto. Aí um belo dia, depois de muito demorar, Emmanuel então se faz presente novamente para Chico e fala assim: Chico, eu trouxe sua resposta. Ele, ai, até que enfim, pensei que Maria fosse me esquecer. Aí ele senta, né? Toma ali a sua cadeira, pega aquele calhamaço de folhas, né? Nossa, demorou tanto, deve meditar um livro, ele imaginando, né? Aí ele pegou assim a caneta, vamos lá, Emmanuel, vamos lá, estou pronto. Pode ditar o que Maria mandou dizer para mim, né? Estou pronto para anotar o recado da minha mãe, né? Da mãe da humanidade. Aí Emmanuel olha para ele e fala assim: Chico, anota aí. Aí Chico se concentra, né? Concentrado, tudo passa. Aí ele, o quê? Como assim? Ah, tudo passa. É, ué, tudo passa. Mas não tem mais nada. O Emmanuel, Chico, você quer mais o quê? E Chico sempre, né? Muito oportuno, disciplinador, assim como Jesus, né? Jesus era firme nas suas colocações. Com ele não tinha essa história de, mais isso, mais aquilo, não. Quando ele tinha que chamar atenção, chamava atenção. Quando ele era, ele tinha que ser amoroso também, ele era amoroso ao extremo e muito positivamente. Então Chico entendeu o recado. E esse recado, meus amigos, minhas amigas, companheiros do ideal espírita, é um só. Tudo que nós estamos vivendo passa. Sejam as coisas ruins que nós estamos experimentando aqui nessa fase da humanidade, sejam também as coisas boas, porque a vida para nós, ela é uma grande escola. Então que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, possa iluminar as nossas consciências, iluminar os nossos corações, a nossa vida, nos trazer a paz que nós tanto almejamos. E que nós possamos reverberar, refletir, repercutir esse amor de Deus, que Deus volta para nós, que nós possamos repercutir esse amor por todo o universo, por toda a humanidade. Até que chegue um momento em que a nossa humanidade, né, tá lá, né, o Nando Cordel, ele fala da paz. Que o amor, ele se faça na humanidade inteira e que a gente só encontre, só veja ecoar a paz, a harmonia, através do amor de Deus que habita em todos nós, que possamos então colocar esse amor para fora. Neste momento, nós estamos finalizando as nossas reflexões da noite de hoje. Esperamos em Deus que todos nós possamos ter assim aquele sentimento de estudo da doutrina espírita, de pesquisa,
que possamos então debruçar nos livros da nossa biblioteca, que eles não sirvam só de enfeites para nós, mas que nós possamos pesquisar. Vamos ler A Caminho da Luz, vamos aproveitar esse momento. Vamos estudar o Evangelho, vamos estudar o Livro dos Espíritos, que andava assim, ó, debaixo do braço do Chico. Onde Chico ia, estava lá o Livro dos Espíritos. E todo momento que ele tinha uma oportunidade durante o dia, ele abria e lia uma pergunta. E ele, ó, lembrava de toda a pergunta. Pergunta número tal, ele já sabia o que ele até decorou. Então, que a gente também seja esses multiplicadores e divulgadores da doutrina, né? Convidamos a todos os nossos amigos queridos aqui, companheiros do Ideal Espírita, para que possamos, então, fazermos a nossa prece de agradecimento, né? Por tudo isso que nós pudemos refletir. Porque às vezes a gente entra nessa, né? A gente fica assim, o que eu vou agradecer? Como assim o que vou agradecer? Vamos agradecer pela nossa vida, pelas nossas conquistas espirituais e que se a gente reparar, meus amigos, né? Ainda são poucas. Que possam então aumentar aí essas nossas, vamos dizer assim, ganhos, nossos ganhos espirituais, assim como Emmanuel nos colocou, né? Então vamos procurar ouvir aqui essa música que nós estamos compartilhando com vocês no fundinho, que possamos começar a nossa harmonização interior, que possamos nos preparar, que possamos fechar os olhos do nosso corpo físico para verdadeiramente abrirmos os olhos da nossa alma. Que nestes instantes, aonde somos visitados, Senhor, pelas incertezas da vida, pelos desafios, nós observamos que não somos os únicos, que toda a humanidade necessita de calma, de paz, de luz e de muito amor. Pedimos aos amigos da espiritualidade, aos nossos anjos guardiães, que possam nos visitar neste momento. Visitar os nossos lares, visitar aquelas pessoas que porventura passem os nomes pelas nossas mentes. Que todos possam receber, Senhor, os lenitivos para a alma, os remédios necessários para o corpo físico. E que possamos guardar, Senhor, em nossos corações, esses instantes, esses momentos de reflexão. E que quando sentirmos necessidade, possamos voltar a essas lembranças positivas que nos impulsionem, Senhor, à conquista de novas virtudes. Gentes que somos ainda, Senhor, necessitados do seu auxílio, da sua misericórdia. Te pedimos pela nossa terra, por toda a humanidade, por todos nós que aqui nos encontramos, pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, por todos os que sofrem, que estão nos hospitais, Senhor, pelos médicos, pelos cientistas, pelos governantes, Senhor, de todo o mundo. Te pedimos luz, serenidade e, acima de tudo, que o Senhor possa nos guiar e guiá-los hoje e sempre. Falamos tanto de Maria, Mãe de Jesus, e que ela possa, Senhor, continuar vibrando amorosamente pela nossa terra. Pedimos a Bezerra de Menezes que também o faça, nos acolha, nos intua,
e nos cure, Senhor, não só o corpo físico, mas as nossas almas. Mais uma vez, rendemos graças a Ti, Pai amado, por tantos benefícios, por tantas bênçãos, e que nós possamos ser seus verdadeiros instrumentos de paz e de amor, aonde quer que estejamos. Em seu nome, Pai maior, em nome dos mentores espirituais, das casas espíritas adesas, Senhor, ao 24º seu, e a todos os outros que integram outros seus, damos por encerrada a noite de estudo no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.